Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para trazer mais um vídeo das nossas conversas, das nossas discussões lá no nosso grupo de pesquisa, o GTEC, tá? Para quem está chegando agora no canal, a gente tem algumas reflexões, algumas explicações, algumas conversas que a gente traz aqui para o canal, traz aqui para a internet, que acontecem lá no nosso GTEC, lá no nosso grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação do IFSU, tá bem? Eu sou a professora Sinara, sou líder do grupo de pesquisa e junto com meus orientandos a gente faz algumas discussões sobre algumas temáticas que nos envolvem e nos atravessam enquanto professores, enquanto estudantes, enquanto pessoa. E hoje, então, eu trago aqui um pouquinho sobre Humberto Maturana, que é um teórico que nos sustenta, né, e nos dá uma leitura, nos dá uma voz sobre a questão do conhecer, né? Como que eu conheço o que eu conheço? Às vezes, Maturana tem uma linguagem, uma fala, vamos dizer assim, né? De repetições, como coordenações de ações, mas é para nos para fazer com que a gente possa olhar, né, com mais profundidade e refletir sobre a sua teoria, que é a biologia do conhecer, a biologia do amar, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o observador e sua capacidade de conhecer. A gente traz um pouquinho aqui a explicação do conhecer, né? Tentar entender na voz de Maturana, sempre alicerçado sobre a sua teoria e sobre a sua narrativa, né? A explicação do conhecer, né? O que eu faço como observador de mim, né? De mim mesmo, daquilo que me acontece. Então, essa é a primeira fala aqui que a gente tem para falar desse observador. A gente vai, então, trazer aqui algumas falas, né? E vamos começar com a questão dos caminhos explicativos. Essa figura que o Maturana traz no seu livro publicado, A Cognição, Ciência e Vida Cotidiana, né? Que é um livro que ele traz várias reflexões sobre a linguagem, sobre as emoções, e aí traz a questão dos caminhos explicativos, né? Como se nós vivêssemos, né, no nosso dia, nossa interação com o mundo exterior em caminhos explicativos. E aí ele traz uma figura que traz dois caminhos, né? Que ele vai nomear mais tarde como o caminho explicativo sem parênteses e o caminho explicativo com parênteses, vamos dizer assim, né? E nesse caminho, né, ele explica o que é esse caminho explicativo. É como se nós estivéssemos sempre a observar aquilo que nos acontece e a tentar explicar aquilo que nos acontece, né? E para o Maturana, a explicação é sempre uma reformulação da experiência. Essa explicação, ela pode ser aceita por nós, observadores, e pode também não ser aceita, né? E quando essa observação é aceita, quando essa explicação é aceita, isso significa que a gente aceita a experiência, aceita essa praxis do viver, né? Esse suceder do viver na experiência, porque tudo que nos acontece é na experiência. Então, nós reformulamos a experiência e aceitamos, né, essa explicação, tá? E aí atuamos no caminho. Aqui na figura aparece como o caminho 2, né, que seria um caminho explicativo de aceitação, tá? E então, para Maturana, explicar é sempre propor uma reformulação da experiência, tá? Uma experiência que pode ser aceitável para o observador, tá? Então, ele trata
desses caminhos explicativos, como nós podemos viver no nosso cotidiano, nos vários domínios que nós atuamos, no domínio familiar, no domínio profissional, no domínio de lazer, né? Nós podemos estar nesses caminhos explicativos, tá? E aí a gente atua, às vezes, num caminho e às vezes em outro caminho. Maturana nos coloca que nós temos que fazer a reflexão, né? Se aceitarmos aquilo que nos acontece como uma reformulação da experiência, nós vamos estar, então, nesse explicar, aceitando a experiência, né? E entendendo que o que nos acontece é justamente um olhar para essa experiência, né? É uma conduta que a gente está ali na linguagem, né? Como conduta, as ações, as nossas ações estão ali numa conduta, então nós estamos na linguagem. Sempre lembrando que o Humberto Maturana, ele traz a sua teoria sempre nas relações com o outro, tá? Nós estamos sempre no processo do conhecer nas relações com o outro, na convivência com o outro. E aí, então, partindo aqui para o explicar, né? Então, reforçando aí como uma reformulação da experiência, né? Quando eu aceito, eu trato, então, essa experiência como uma explicação coerente, né? Que me sustenta, tá? Depois, ele ainda diz que o fenômeno desse explicar, né? Quando o outro propõe essa explicação, né? O que ele quer dizer para nós? Ele quer dizer que ele aceita essa experiência. Se ele não aceitar essa experiência, ele simplesmente não aceita. Se ele não aceitar a explicação, ele não aceita a experiência, tá? Então, temos que compreender que nós somos observadores e isso tem a ver com a forma de como nós escutamos as experiências, escutamos aquilo que está lá fora, né? Então, muitas vezes a gente faz uma explicação e o outro não compreende. Por quê? Porque ele está num outro escutar, ele está numa outra reformulação, num outro explicar, num outro entendimento. Então, nós precisamos entender que dessa forma o outro também é um legítimo outro nessa relação, nessa convivência, ok? E por que isso é importante, né? Os meus alunos lá, a gente conversa e por que tentar explicar esses caminhos é importante? Porque ao compreender a explicação de atuação, de estarmos nesses dois caminhos, nós estamos explicando, ou pelo menos tentando compreender o fenômeno do conhecer, tá? Tentando nos entender como que nós agimos, como que nós atuamos no nosso cotidiano enquanto observador, tá? Então, como que eu faço o que eu faço? É mais ou menos nesse sentido que a compreensão desses dois caminhos da explicação, né, para o maturano, da aceitação enquanto reformulação da experiência e da não aceitação, né? E aí a gente simplesmente não entende a nossa experiência como uma explicação, a gente atua nesse fenômeno do conhecer e nos ajuda a buscar esses caminhos, a buscar esse entendimento, né, de como a gente age no nosso dia a dia, tá? Bom, depois, então, esses dois caminhos, o Maturana nos coloca como caminhos explicativos da objetividade sem parêntese, que é o lado 1 da figura, e objetividade com parênteses, que é o lado 2 da figura, tá? Por quê? Porque esses dois caminhos estão nas relações humanas, né? Então, sempre que eu estou numa explicação e numa reformulação da experiência, eu me dou conta que eu estou numa relação onde eu aceito essa explicação e, obviamente, aceito o outro como legítimo outro nesta convivência,
tá? E eu consigo também, aqui é importante colocar, fazer uma distinção, né, entre ilusão e percepção, porque a gente, quando não entende essa reformulação da experiência, a gente pode dizer que essa explicação é uma suposição, tá? É uma suposição do outro, certo? Então, no caminho explicativo da esquerda, né, eu assumo conhecer usando a razão. Só existe a descrição e a característica. Então, na objetividade sem parentes, eu não considero a experiência, tá? Eu entendo tudo como algo racional, né? A ideia de que haveria uma realidade absoluta independente de qualquer observador, ou seja, eu simplesmente compreendo que eu estou, né, numa ilusão, né? Eu não entendo a minha experiência como algo que vai sustentar o meu conhecer. Eu não faço questionamento, eu não faço reflexão, né? Então eu estou na ilusão, tá? Porque o Maturana entende que sempre que há uma reflexão, sempre que há aceitação de uma explicação e uma reformulação da experiência, nós entendemos isso, e obviamente que isso ocorre na linguagem, na conduta do sujeito, no seu suceder de, de vida, né, no viver, como algo que nos faz conhecer, como algo que faz a gente compreender os vários domínios em que nós atuamos, tá? Então, objetividade sem parentes é justamente o contrário disso. Eu não faço questionamento, eu não pergunto, eu não tenho a curiosidade, tá? Existe uma realidade na qual eu não estou envolvida, a qual as minhas experiências não estão envolvidas, tá? Então, eu não valido essas experiências, certo? É como se a gente vivesse no automático, certo? Sem considerar aquilo que nos acontece, tá? Só na lógica, sem compreender as emoções, sem compreender as relações e como isso, como a convivência nos transforma. O lado 2 da figura nos traz a objetividade com parentes. Aqui nós atuamos num domínio onde a nossa escuta é ativa. Eu considero a reformulação da experiência, da minha experiência e a do outro, e aceito o outro como legítimo outro nessa convivência, tá? E trago para a compreensão do meu conhecer essa reformulação da experiência, essa explicação. Reconheço que tudo que percebemos e compreendemos está condicionado pela nossa existência, ou seja, não está nada fora de nós. Então, quando eu compreendo algo que me explico, algo que alguém me explica, quando eu entendo algo que alguém me explica, quando eu considero essa explicação, eu estou sempre fazendo a partir da minha experiência, do meu conhecer. E aí eu simplesmente não considero uma realidade lá fora, independente de mim, independente de nós. Eu entendo que essa realidade está na minha experiência. O que eu vejo, o que eu compreendo está na minha experiência, tá? Então, esses dois caminhos explicativos, qual é a importância, né? Além, Maturana é a biologia do conhecer, que inicia lá com a sua autopoese, né? A constituição do vivo e a sua organização para a sua sobrevivência. Esses dois caminhos nos faz refletir sobre como nós estamos vivenciando as nossas relações. E isso é extremamente importante, tá? Então, por isso que a gente traz essa fala, esse diálogo, para tentar explicar um pouquinho mais, né, de uma forma um pouco mais resumida também. Não é como se nós estivéssemos na leitura das palavras de Maturana, que é o que acontece lá no nosso grupo de pesquisa, mas nos ajuda a pensar sobre esses caminhos, né, do conhecer, e nos ajuda também a melhorar
a nossa praxis do viver, a estar mais atento para esse caminho explicativo, em que momento eu atuo no explicativo, no caminho da explicação sem parênteses, e no momento em que estou atuando no caminho explicativo da com parênteses, e como que eu sou ali, que observador que eu estou ali. Isso ajuda ao autoconhecimento, com toda certeza, e a compreender as nossas relações. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para todos e daqui a pouco a gente traz mais conversas aqui no nosso canal. Um abraço para todos.